Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram responsáveis por inúmeras atrocidades, algumas delas consideradas as mais cruéis da história da humanidade. Uma das razões para que eles conseguissem executar essas barbáries foi o investimento feito em novas tecnologias, especialmente aquelas relacionadas à indústria bélica, isto é, a produção de armas. Foram eles que introduziram o primeiro caça-foguete, a tecnologia a jato que já está presente nas aeronaves militares atuais, o míssil de cruzeiro e até fizeram o primeiro míssil balístico operacional do mundo. A maior parte dessas inovações foi lançada entre a primavera e o outono de 1944, mas se tivessem sido criadas antes, provavelmente o destino do mundo seria totalmente diferente. Esses equipamentos eram chamados de Wunderwaffen, que literalmente quer dizer armas milagrosas. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar alguns desses instrumentos para você, incluindo um suposto OVNI, em formato de sino, que seria movido por propulsores antigravidade e serviria para fazer viagens no tempo. Ficou curioso, não é? Então vamos entender melhor o que está por trás desse conflito. O rumor sobre o uso de tecnologia avançada para a produção de armas na Alemanha começou ainda na década de 1930. Não podemos esquecer que o país saiu derrotado da Primeira Guerra Mundial e sofreu várias represálias, incluindo embargos econômicos, industriais e em relação à formação de um novo exército. Tudo isso foi pensado para evitar um novo conflito, mas acabou gerando um sentimento de revolta e vingança que foi mascarado pelos ideais nacionalistas do novo líder em ascensão, Adolf Hitler. Isso passou a ser a principal preocupação dos países aliados, especialmente os Estados Unidos, Reino Unido e França. Eles sabiam que mesmo que a Alemanha ainda não tivesse muitos recursos, eles não iriam medir esforços para inventar e produzir novos tipos de armamento, pois o conflito que estava se delineando não era apenas estratégico, formal, mas também passional. Foi isso que levou ao primeiro projeto de construção de uma bomba atômica por parte dos aliados. Eles tomaram essa decisão depois de detectar que os físicos alemães fizeram a fissão nuclear pela primeira vez em 1938. O medo foi endossado quando o próprio Hitler começou a difundir que havia produzido novas superarmas em 1939, mas ele estava se referindo a outra tecnologia que também conheceremos logo mais. Este cenário ficou completo quando o ministro da propaganda do governo nazista, Joseph Goebbels, construiu um plano para divulgar as famigeradas Wunderwaffen, as armas milagrosas que iriam salvar a Alemanha do fracasso. De fato, vários lançamentos foram realizados entre 1944 e 1945, muitos deles extremamente destrutivos. Mas nada foi suficiente para impedir a derrota dos fascistas e de seus cúmplices. Provavelmente, o principal objetivo dessa propaganda era amedrontar os aliados e mostrar que, mesmo que estivessem perdendo, a Alemanha não iria se render e ainda poderia ser nociva àqueles que tentassem atacá-la. Mas os projetos que foram para o campo de batalha e os documentos confiscados com os planos dos engenheiros nazistas mostraram que eles realmente tinham um altíssimo potencial destrutivo em mãos e estavam trabalhando em tecnologias que estavam muito à frente do seu tempo. Vamos conhecer algumas delas? Então, começando pelo Die Glocke, mais conhecido como o sino nazista. Esse programa foi descrito pela primeira vez pelo autor,
e jornalista polonês Igor Witkurski, em seu livro A Verdade sobre a Arma Milagrosa, publicado no ano 2000. Posteriormente, o assunto foi endossado pelo jornalista Nick Cook e por outros autores e entusiastas que criaram várias pesquisas sobre o tema. Igor disse que ficou sabendo do projeto através de transcrições de um interrogatório de um ex-oficial da SS, a polícia nazista. De acordo com o jornalista, os documentos eram extremamente confidenciais e ele teve acesso graças a um contato que trabalhava no serviço de inteligência polonesa. Mas ele não pôde fazer cópias, apenas ler e analisar as transcrições. O sino teria sido criado nos últimos estágios da Segunda Guerra, durante o anúncio do ministro da Propaganda, que mencionamos agora há pouco. Ele seria um dos equipamentos criados na base secreta conhecida como Death Rise, um complexo composto por 7 laboratórios escondidos sob as montanhas Ol e o castelo Ksiais. O objeto era descrito como um dispositivo feito de metal duro e pesado, tendo aproximadamente 3 metros de largura e 5 de comprimento, construído no formato de um grande sino. O equipamento teria 2 cilindros contrarrotativos feitos de chumbo para serem preenchidos com uma substância semelhante ao mercúrio, mas de cor violeta, que se chamava Xenon 525. Os experimentos também usariam outras substâncias químicas e metais leves, como peróxidos de tório e berílio. Isso fazia com que o sino emitisse altos níveis de radiação, o que teria provocado a morte de vários cientistas envolvidos no projeto, além de cobaias humanas e animais usados nos primeiros testes. Não se sabe ao certo para que o sino nazista teria sido criado, mas a principal suspeita é que ele seria uma cobaia para o desenvolvimento de uma tecnologia de propulsão baseada em motores antigravitacionais. Quando ligados, os cilindros giravam em vários sentidos e conseguiriam retirar a estrutura do chão. Esse tipo de motor teria sido usado em outros projetos, como os OVNIs nazistas, uma espécie de nave similar ao formato dos discos voadores que conhecemos hoje. No entanto, existiam várias especulações de que esses motores não seriam usados para a propulsão, mas para alimentar uma máquina do tempo. Esta máquina não necessariamente levaria as pessoas de um ponto ao outro na linha do tempo, mas poderia mostrar frames, retratos de um outro período, algo que com certeza poderia ser usado para se obter vantagem durante um conflito. Contudo, existem poucas informações sobre esse projeto, principalmente porque todos os cientistas e engenheiros envolvidos no programa que conseguiram sobreviver aos testes foram mortos durante um jantar realizado em um desses alojamentos secretos. O que restou teria sido destruído durante as batalhas ou levado pelo governo norte-americano ao fim da guerra, sobretudo durante a Operação Paperclip. É claro que não é possível afirmar se isso é verdade, mas há quem defenda com unhas e dentes a veracidade dessa história. Os mais entusiastas apontam que algumas tecnologias desenvolvidas para o sino nazista, como as placas de cerâmica usadas como isolante térmico, podem ser observadas em ônibus espaciais da NASA, como é o caso do Columbus. Você acha que algo assim realmente poderia ter existido? Bom, vamos conhecer outras armas e equipamentos criados pelos nazistas, alguns que inclusive foram usados durante o conflito e que por pouco não transformaram os rumos da nossa história. Começando pelo ME-262, o primeiro caça-jato do mundo e uma das aeronaves mais proeminentes
da Alemanha nazista. Seu projeto estava pronto para entrar em ação logo no começo do conflito, mas problemas com relação à qualidade do metal utilizado, a eficiência do motor e interferências políticas fizeram com que ele fosse utilizado apenas a partir de abril de 1944, quando já era tarde demais para os nazistas. Ainda bem. Bom, isso porque o ME-262 era extremamente eficiente. Seu desempenho no ar era muito superior ao dos aviões movidos à hélice dos aliados, fazendo com que ele só pudesse ser abatido enquanto estivesse fazendo as manobras de decolagem ou aterrissagem. Uma vez que estivesse no ar, era praticamente impossível interceptá-lo. Como dissemos, se tivesse sido produzido a tempo, provavelmente este avião teria provocado efeitos significativos nas batalhas. Mas a incapacidade dos alemães para obter o material necessário atrasou significativamente o tempo de produção, fazendo com que eles tivessem que investir em modelos mais fáceis de fabricar. Mesmo assim, a tecnologia criada naquela época foi a base para construir os motores dos caças que são usados atualmente. Outro exemplo de Wunderwaffen, criado pelos engenheiros nazistas, foi o ME-163, um experimento extremamente ousado e perigoso, desenvolvido para ser usado como armamento. Essa aeronave tinha um mecanismo parecido com a anterior, mas não era simplesmente um avião a jato, e sim um foguete voador, com a diferença de possuir patim e trem de pouso. Aliás, esses mecanismos não duravam tanto tempo, já que as rodas se soltavam depois da decolagem, forçando o piloto a derrapar durante o pouso. Tudo para aumentar a velocidade, desempenho e aerodinâmica durante o voo. E a estratégia deu certo. O ME-163 conseguia atingir velocidades inacreditáveis para a época, batendo o recorde de 1.130 km/h, enquanto a aeronave mais rápida dos aliados, movida a hélice, não passava de 700 km/h. Mas esse caça, ou melhor, esse foguete, tinha várias desvantagens. Em primeiro lugar, era extremamente frágil durante a aterrissagem. Por mais que ele pudesse atingir altas velocidades durante o voo, era muito fácil interceptá-lo quando estava retornando à base, pois não havia nenhum mecanismo capaz de ajudá-lo a arremeter ou realizar qualquer manobra evasiva. Além disso, seu motor potente consumia muito combustível e tinha uma vida útil muito curta, fazendo com que ele tivesse um alto custo e uma péssima eficiência. A velocidade também era um problema para que ele cumprisse seus objetivos. Seria extremamente difícil para a artilharia dos aliados abater um ME-163 durante o voo, mas o inverso também era verdadeiro, pois os pilotos não estavam acostumados com a rapidez, o que fazia com que um ataque usando essa aeronave fosse pouco preciso, tornando-o também ineficiente nesse quesito. Parece realmente que a tecnologia estava muito à frente do seu tempo e foi preciso várias décadas para que pudéssemos usá-la de uma melhor forma. Bom, vamos conhecer agora aquela que provavelmente foi a Wunderwaffen mais conhecida da história, a V-1. Trata-se do primeiro míssil de cruzeiro do mundo e uma das primeiras armas tecnológicas criadas pelo regime nazista para amedrontar os inimigos. Um míssil de cruzeiro é um projeto guiado que normalmente possui uma propulsão a jato, algo que os alemães estavam dominando na época. Por isso, no começo, esses projéteis eram extremamente eficientes, porque eles conseguiam furar os bloqueios aéreos dos aliados que estavam preparados apenas para a tecnologia que era conhecida até então. Isso permitiu que os nazistas realizassem vários bombardeios, principalmente do Reino Unido, criando um caos genuíno,
pois ainda não se sabia o que poderia ser feito. Várias famílias foram deslocadas de suas casas para encontrar um local mais seguro, já que os mísseis não podiam viajar grandes distâncias. Mas, assim como tantas outras Wunderwaffen, o tempo também favoreceu os aliados nesse caso. O primeiro míssil foi lançado em 1944, uma semana depois do dia D, quando os aliados desembarcaram na Normandia para empreender um novo avanço contra as tropas de Hitler. Isso fez com que os alvos dos nazistas estivessem sempre se deslocando e se distanciando, o que era um problema para o sistema recém-desenvolvido. Essa pequena confusão possibilitou que a artilharia antiaérea fosse utilizada e os mísseis V1 deixaram de ser uma grande ameaça para se tornar apenas mais um instrumento de guerra. Mesmo assim, estima-se que cerca de 22 mil projéteis tenham sido lançados, o que com certeza foi suficiente para provocar grandes estragos e inúmeras baixas. E o que poderia ser pior do que a tecnologia destrutiva do V1, o seu sucessor, é claro. Lembra que falamos sobre a ameaça de Hitler, lá em 1939, a respeito de uma arma superpoderosa? Era disso que ele estava falando, o míssil V2. Ele foi criado para superar os pontos fracos do projeto anterior e até conseguiu, pelo menos em algumas partes. O V2 usava um sistema de orientação superior, que era baseado em um conjunto complexo de giroscópios, algo que estava muito além da tecnologia dos aliados, que ainda pensavam que os nazistas usavam algum tipo de transmissão via rádio. O problema é que nem mesmo os cientistas envolvidos no projeto estavam familiarizados com essa tecnologia, fazendo com que os lançamentos fossem muito imprecisos, mesmo que fosse praticamente impossível interceptá-los. Digo que seria praticamente impossível porque, além do complicado sistema de navegação, o V2 era movido por um sistema de propulsão a jato, ainda melhor do que da primeira versão, fazendo com que ele percorresse distâncias maiores e alcançasse velocidades de Mach 3, ou 3.600 km/h. Nada em 1944 poderia abater um alvo como esse. Outro problema enfrentado pelos nazistas é que o custo de produção desses mísseis era extremamente alto, o que fez com que apenas 3.000 unidades fossem fabricadas. Ainda assim, estima-se que elas foram suficientes para tirar a vida de 9.000 pessoas em combate, um número menor do que os 12.000 trabalhadores que padeceram durante a execução do projeto. Mas o mais impressionante em relação ao V2 foram suas contribuições posteriores. O principal cientista que trabalhou em seu desenvolvimento, Wernher von Braun, foi capturado pelos americanos ao fim da guerra e trabalhou para a criação do programa espacial americano. Os soviéticos também se aproveitaram dessa tecnologia para ampliar seus conhecimentos, e ela foi uma das principais responsáveis pelo lançamento do Sputnik em órbita, o primeiro satélite artificial construído por humanos. Deixando os projéteis e mísseis de lado, vamos conhecer agora o Chivyra Gustav, a maior peça de artilharia já construída na história. Foi uma plataforma ferroviária de canhão, basicamente um tanque de guerra sob trilhos, desenvolvido para destruir os fortes franceses ao longo da linha de Maginot. Contudo, o projeto não ficou pronto a tempo de atuar durante a campanha francesa, mas foi usado mais tarde durante o cerco de Sebastopol, a investida da Alemanha contra o território soviético. O armamento mostrou ser eficiente, conseguindo destruir um depósito de munição que ficava localizado a 30 metros abaixo do solo. No entanto, ele era pouco prático,
muito caro e trabalhoso de se manusear. O tanque possuía 1.500 toneladas e tinha quase 50 metros de comprimento, além do requisito óbvio de precisar estar sob trilhos para se deslocar. Ele demandava cerca de 250 pessoas para operá-lo, o que gerava atrasos e inúmeros problemas. Por isso, apenas uma unidade foi construída durante o conflito. Vamos conhecer agora o Hortenrot 229, outra arma milagrosa da Alemanha que estava muito à frente do seu tempo. Ela foi a resposta de um projeto que queria criar uma aeronave capaz de transportar 1.000 quilos por 1.000 quilômetros, a uma velocidade de pelo menos 100 quilômetros/hora. Tudo isso sendo praticamente invisível para os radares, o que era a tarefa mais difícil para a época. O resultado foi um avião com design absolutamente futurista, que era bastante diferente para a época, mas que estamos praticamente acostumados hoje em dia. Porém, como tantas outras Wunderwaffen, esse equipamento não passou da fase de testes, portanto, não foi implementado na época. Mas isso não significa que ele não tenha sido importante, pelo contrário. Vários engenheiros perceberam que sua estrutura era capaz de eliminar quase 80% do eixo de uma aeronave comum nas visualizações dos radares. Assim, o equipamento se tornou a base para o desenvolvimento de tecnologias furtivas que são usadas até hoje, sobretudo pelas iniciativas norte-americanas que conseguiram cooptar boa parte dessas tecnologias. Já imaginou se algo assim fosse usado naquela época, hein? Talvez não estivéssemos aqui para contar essa história, hein? Bom, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!